Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando e eu tenho uma pergunta para você. Será que é possível ter uma vida sem desafios? Aqui, como você pode ver, é o falecido Desafios, né? Na data desconhecida ainda, Rest in Peace. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você pegou e olhou pro seu redor e falou assim, caralho, será que isso aqui não acaba? E especialmente nos dias que a gente acorda num humor assim, onde a gente já tá desgostoso com as coisas, é aí sim que acontece uma coisa atrás da outra, parece que quase tem uma coisa se comunicando com você. E a resposta que eu cheguei é que tem uma coisa se comunicando com você, que é a própria natureza da realidade. A gente existe num universo holofractográfico. Tudo no universo é feito de consciência. E essa consciência não tem limites, não tem nada que impeça ela de criar infinitas experiências. Então ela cria infinitas experiências para poder conhecer ela mesma. E o nosso universo, então, é de fato um universo infinito, tanto para o lado luz quanto para o lado sombra. Então, existencialmente, nesse nível maior, sempre vai existir o lado sombra, o lado da dor, o lado do sofrimento e experiências assim acontecendo em algum lugar no universo, às vezes em outro espaço-tempo. Mas isso existe e a gente precisa perceber que a sombra é parte também importante para a existência, porque sem a sombra a gente não teria a luz, a gente não teria o positivo. E nós aqui na Terra, nós estamos dentro de um processo de transformação consciencial, porque há milênios já, a humanidade vem vivendo em ciclos de negatividade, dor e sofrimento. Então, quando a gente fala de desafios, e será que acaba os desafios, às vezes vem nessa carga, desse inconsciente coletivo, de estar num sofrimento muito grande, dessa crença coletiva, né? De que a vida é difícil, de que há uma dor muito profunda e que a vida é dura, então a gente tem que ser duro e se fechar emocionalmente para a vida, e ser super pragmático e super racional. Só que acaba que isso, no final das contas, não consegue resolver também, né? Porque quando a gente fica assim, mais racional, mais duro, é aí que as coisas começam a vir de uma forma mais dura pra gente. Porque o grande aprendizado da humanidade, ou pelo menos um dos grandes aprendizados que ficou na minha vida e é na minha vida até hoje, é que a gente realmente cria a nossa realidade. A realidade física é um espelho da nossa frequência. O que a gente coloca pra fora é o que a gente recebe de volta. Então, pode ser sim, né, que a sua vida tenha muitos desafios agora, esteja extremamente desafiador e talvez seja num nível que eu não consiga nem compreender com a minha vivência de vida. A maior chave que virou pra mim sobre os desafios, na verdade são duas chaves principais, mas sobre como lidar com eles, é você entender que os desafios eles vão amenizar, sempre, qualquer desafio, eles sempre tem como amenizar se a gente permanecer pelo menos neutro em relação a ele, ou de preferência positivo. E eu vou explicar o que quer dizer isso, tá? O universo que a gente vive, ele é um universo onde existe uma trindade. Essa trindade é o positivo, o negativo e a combinação do positivo e do negativo, vamos dizer assim, que é o que a gente poderia chamar de neutro. É o caminho do meio, é a percepção dos dois polos, é o não julgamento, tanto do negativo quanto do positivo. Quando a gente encara os fenômenos que se manifestam na nossa vida, as coisas que se manifestam, as sincronicidades que se manifestam, por mais densas e desafiadoras que elas possam ser, ou por mais triviais que elas possam ser, a gente sempre tem a opção de encarar dessa forma. E aí quando a gente encara de uma forma negativa, a gente faz um julgamento, a gente acha que tem alguma coisa errada acontecendo, e aí a gente cria resistência ao que está acontecendo. Ou seja, a gente sofre, e normalmente a gente acaba criando um loop, de onde a gente não consegue sair daquela experiência, ou sente que a gente é um prisioneiro daquela experiência, porque a energia negativa em si, ela tem essa propriedade, ela faz a gente se sentir comprimido. A energia negativa, existencialmente, é a energia da separação, é a que cria a experiência de separação nas nossas vidas. E a separação, no fundo, ela é uma ilusão, porque no fundo, tudo é uma coisa só, tá tudo unificado. Mas ela pode ser real como uma experiência. Sempre que a gente dá um significado negativo para as coisas, a gente vai ter um resultado negativo. A gente vai extrair um resultado negativo na nossa experiência também, de volta pra gente. Então, se acontecer uma situação de eu chutar uma pedra, e eu fazer um julgamento, achar que eu tô azarado, e que tem alguma coisa errada comigo, e que eu tô manifestando uma coisa errada, sei lá, coisa assim. Preocupações, nóia, pode ser um tipo de nóia, né? A energia negativa é basicamente isso. E aí eu entro nessa, eu posso começar a me sentir mal sobre mim mesmo naquele momento, e eu entro num ciclo onde eu sinto que eu entrei numa bad e não consegui sair, por conta de como que eu tô me sentindo sobre mim mesmo. Então, isso acontece quando a gente dá um significado negativo. Porém, a situação, ela também pode ser vista de uma forma positiva. Lógico. E o que é o que ver de uma forma positiva, né? O que eu quero dizer com isso? O positivo, ele vai incorporar aquela experiência, ele vai usar para crescer. A função do positivo é crescimento. É expansão, é liberdade, é inspiração. Então, a energia positiva, ela traz essas coisas pra gente. Então, quando a gente pega uma experiência muito negativa e busca usar positivamente, a gente vai usar aquilo pra crescer. Então, tipo, às vezes é só um aprendizado do porquê que aquilo aconteceu.
às vezes a gente toma uma atitude equivocada, às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que a gente não quer conviver mais, às vezes simplesmente a gente está dando um significado negativo para a situação, e aí usar positivamente serve às vezes para saber quais significados que a gente está dando. Agora que eu percebi que não estava aparecendo positivo aqui no quadro, pô, sinto muito, mas assim, tava escrito positivo aqui, tá? Agora você tá vendo. Então, usar algo positivamente é você dar um flip positivo. E aí, isso vai fazer o quê? Vai fazer você sentir que você vai expandir com aquela experiência. Então, aquela coisa tipo, se não te mata, te faz mais forte. Se você usar positivamente, sim. Essa é a ideia. Mas dá pra fazer mal também. Entendeu? Então, não é como se as coisas tivessem um significado embutido e as coisas da nossa vida, a gente não tem escolha de não ser afetado por elas. Depende da interpretação do significado que a gente dá. E aí tem o neutro também, que também é legal, né? Se você for possível, você me faça positivo, porque faz você expandir, mas o neutro é legal. Que daí o que é o neutro? O neutro é você conseguir ver os dois lados da moeda. É você perceber, ok, essa situação pode estar vindo de um lugar negativo ali, pode estar sendo um espelho de alguma coisa que eu estou cultivando dentro de mim, pode ser. Ao mesmo tempo, eu também percebo que tem toda aquela interpretação negativa que eu poderia dar, de me julgar, de cair em cima de mim, né, falando coisas ruins e tal, de achar que tem algum problema comigo ou algum outro tipo de paranoia assim. E ao mesmo tempo eu consigo ver que essa situação também vai me fazer crescer de algum jeito. Então eu consigo ver os dois lados e eu simplesmente vou respirar aqui e vou buscar não dar um significado negativo, simplesmente continuar observador dessa experiência. Esse mais seria o lugar neutro. Só que aí, nesse lugar neutro, é mais livre até mesmo se você for pro positivo. Daí, a partir desse neutro, né, ele te dá a possibilidade para você até mesmo crescer, estudar, entender o que aconteceu, né? Refletir sobre o que aconteceu, no desafio, no caso. Então, a ideia é, sobre reagir, o primeiro insight muito importante é, para reagir sobre o desafio, busca reagir positivo, porque se você reagir positivo, o retorno vai ser positivo. E aí você começa a co-criar a sua realidade. Então, é aquela coisa, se o mundo é um espelho, sorria. Porque você não vai querer ficar olhando emburrado pro espelho, porque o espelho vai ficar te olhando emburrado também. Então, se as coisas estão acontecendo na tua vida que são muito ruins, você precisa entender que você precisa criar um estado vibracional positivo para que a realidade possa refletir para você de volta. Você precisa escolher ver sentido na vida para a vida fazer sentido, em outras palavras. Porque ela é um espelho direto dos teus sistemas de crença, das tuas definições. Então, se tu quer acreditar que a vida não tem sentido e tal, você de alguma forma é escolhido em um problema né, ruim, né, alguma coisa tem de errado comigo, aí você vai criar esse espelho, vai criar essa experiência de parecer que isso é real. Mas entenda que é porque é uma projeção holográfica dentro da sua consciência e a forma que você cria através dos significados que você dá, que são os seus sistemas de crenças, né? São as definições, o lente de contato pelo qual tu vê a tua vida. Agora respondendo a pergunta, os desafios vão acabar ou não vão acabar, né? Se algum dia eu vou pegar, ser super positivo, vai chegar a um ponto onde você é tão positivo, que eu não vou mais ser afetado por nada. E aí, por isso, os desafios vão acabar. E aí, qual que é o lance? Não. Por quê? Tá? Pelo menos essa é a coisa que mais faz sentido pra mim. Porque existe uma coisa no nosso universo que a gente pode chamar de dualidade, né? Que nem seria no caso positivo e negativo, mas a gente vê que no fundo é uma trindade. Mas, enfim, tem essa coisa que a gente chama de dualidade, que tá ali na mitologia, na estrutura de história mesmo, né? A gente vivencia aqui o tempo linear. Então, como tudo acontece dentro desse tempo linear que passa por dentro dessa consciência infinita, que é tudo, né? Que é eu, que é você, que todos os animais, todos os seres, tudo passa por essa consciência infinita. Essa consciência infinita, ela tem uma estrutura de história. Ou seja, meio que embedado ali no espaço-tempo. Tipo, pra quem não sabe a palavra, o que é embedado, é como se estivesse inserido na estrutura do próprio espaço-tempo essa estrutura de história. E aí, a gente consegue até estudar essa estrutura de história através da mitologia mesmo. Quando a gente vai ver autores como Joseph Campbell, por exemplo, que pra quem não faz ideia do que eu tô falando, né, de quem que é, ele basicamente estudou várias mitologias antigas, de várias civilizações diferentes, né, daqui da Terra, e várias culturas diferentes, às vezes culturas completamente separadas, e percebeu que tem um padrão que se repete em todas as histórias. E esse padrão é disso que eu tô falando, dessa estrutura de história universal. Dentro dessa estrutura de história universal, sempre tem um momento da dualidade, do desafio, da separação de alguma forma. E essa estrutura de separação, ela serve para a expansão do todo. Porque o todo, se ele fosse só positivo, ele seria só expansão infinita, ele seria só luz, não teria nenhuma experiência. Então, o todo precisa ter a negatividade também, precisa ter a sombra, para que ele possa criar variedades diferentes de gostos e sabores e tipos de experiência, tanto positivas quanto negativas. Então, em outras palavras, nessa estrutura do espaço-tempo aqui, como tudo é um reflexo da consciência, né, e desse fato de que existe luz e sombra, sempre vai existir um desafio.
Mesmo que você esteja num nível de consciência muito elevado, vai ser um tipo de desafio diferente, mas vai existir um desafio. Só que a diferença da tua experiência com o desafio no nível de consciência mais elevado, mais resolvido, que já criou uma realidade mais positiva em geral, vai ser muito mais de que você não vai ser reativo e julgamentar sobre os desafios. E se você for, você não vai fazer um julgamento sobre o fato de que você fez um julgamento. Você vai sempre buscar permanecer neutro e usar positivamente, em geral, a tua vida. E é isso, mas você vai estar, tipo, de boa sabendo que existe o fator desafio e o fator desafio faz a gente crescer. Serve pra gente crescer, pra gente expandir nosso ponto de vista, pra gente poder conhecer a realidade por um novo ponto de vista. Da mesma forma que o negativo serve para o tudo que existe poder ser tudo que existe de infinitas formas e de formas muito variadas. Porque ele tem o delineado, tem a sombra, tem o que torna as coisas levemente diferentes e separadas, ao invés de ser, tipo, tudo uma grande massa homogênea de uma coisa só. Então, use seus desafios positivamente, ou pelo menos busque permanecer neutro, e comece a ver a beleza no fato de que os desafios fazem você crescer e estão vindo para o seu crescimento. Agora, se você quer expandir sua consciência mais ainda, dá uma olhada nesse vídeo aqui.